que é uma fábula? E o que você precisa saber e fazer quando for ler uma para as crianças? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Eu sou a Bel e este é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Se você está chegando aqui agora e esse é um assunto que te interessa, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre fábula, um gênero literário bem antigo. Bom, você já deve ter uma ideia, uma noção sobre o que são fábulas. Porque eu, quando era criança, aprendi, né, que fábulas eram aquelas histórias em que os animais falavam e que sempre traziam alguma lição de moral, explícita ou não, mas geralmente explícita, no final. E eu confesso que aprendendo isso, eu já meio que torcia assim o nariz, porque, ai que saco, né, alguém dizendo o que eu tenho que achar ou não de uma história. Tá, agora pensando, é bem provável que eu tenha sido influenciada, talvez por professores, pra ter esse olhar meio assim, tipo, ai, fábula, coisa chata, né, uma lição de moral. As fábulas são um gênero literário muito antigo e ela veio, né, a fábula veio da tradição oral. E é antigo assim, tipo século 5, 4 e 3 antes de Cristo. Há registros de fábulas desta época. E inicialmente até as fábulas, elas eram essas historinhas, né, escritas em prosa e que por muitas vezes traziam realmente situações da vida animal, né, em que os animais viviam situações humanizadas, mas não necessariamente. Existem fábulas que não são sobre animais, são sobre outros personagens humanos mesmo. E essas histórias, elas apareciam dentro de outras histórias, dentro de outras poesias que também eram faladas, né, na tradição oral, também eram recitadas. E dentro dessas outras poesias, elas vinham como um exemplo, como uma forma ali de ajudar a convencer o ouvinte daquela ideia. E a origem da maioria das fábulas foi atribuída a Esopo, um escravo lá da Grécia Antiga. Mas essa história toda, assim, né, não há como ter muita certeza de que seja verdade mesmo. As fábulas são textos curtos, né, histórias pequenininhas que nos fazem enxergar algo específico, que nos fazem ver o que algum comportamento pode nos trazer de bem ou de mal, né? As fábulas, elas são muito usadas realmente para reforçar ideias e para educar, para passar valores, para passar virtudes, né? E para falar de vícios também. E existiram muitas e muitas fábulas, muitas histórias, ainda existem muitas coletâneas, né? Até isso é uma coisa interessante, no século 3 a.C. começaram a surgir as coletâneas de fábulas e o objetivo delas era justamente ser ali um material, né, acessível para que as pessoas pudessem usar ali para validar os seus argumentos. E até hoje a gente tem várias coletâneas por aí, eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês hoje, mas não são todas as fábulas que a gente conhece. Existem algumas poucas, assim, né, considerando a quantidade das que existem, que são repassadas e que a gente acaba ouvindo e que são conhecidas universalmente. E isso se dá principalmente porque essas fábulas, elas falam sobre valores e sobre situações e problemas que são universais e atemporais. Por isso elas acabam não ficando datadas, sabe? Elas não ficam presas lá naquele tempo. Algumas ficam, mas as que a gente costuma conhecer e apresentar para as crianças, essas não. Agora eu vou mostrar para vocês uma fábula em 5 livros diferentes, para vocês verem um pouco a diferença, né, de cada uma das edições, de cada uma das traduções e adaptações. E depois eu quero falar para vocês uma coisa muito importante, que é o seu papel durante a mediação da leitura, especialmente das fábulas. Começando por esse livro aqui, que é um livro muito legal. Eu acho que ele não tem nenhuma outra edição, mas ele foi editado pela Kozak Naif. É um baita de um livro, bem bonito, assim. Não é um livro muito infantil, né? Porque as fábulas, elas inicialmente, né, como toda a literatura clássica, elas não foram escritas para as crianças. Elas foram escritas para adultos. Então aqui tem várias coisas que a gente precisa dar uma filtrada, assim, né? Não é tudo que a gente lê para as crianças pequenininhas, por exemplo. Eu vou ler para vocês a fábula do Leão e o Rato Agradecido. E essa, como vocês viram, é uma tradução de Esopo. O Leão e o Rato Agradecido. Enquanto o leão dormia, um rato passeava pelo seu corpo. Nisso, ele espertou e o agarrou.
e já ia devorá-lo. Quando o rato começou a pedir que o soltasse, dizendo que, se o deixasse são e salvo, iria retribuir-lhe o favor, o leão desandou a rir e soltou-o. Aconteceu, porém, que não demorou muito para ele ser salvo pela gratidão do rato. Tendo sido apanhado por caçadores, o leão foi amarrado com uma corda em uma árvore. Nesse instante, o rato ouviu os gemidos dele, foi até lá e roeu a corda, e disse após libertá-lo: certa vez, você caçoou de mim porque não contava receber de minha parte uma recompensa. Agora, porém, esteja certo de que também entre os ratos há gratidão. E aí aqui a gente tem a moral e ela tá separadinha, sabe? A gente não precisa necessariamente ler a moral, né, nessa edição, assim, se a gente não quiser, a gente não lê ela sem querer, porque ela tá diferente aqui. Mas eu vou ler para vocês. A fábula mostra que as situações mudam e os muito poderosos passam a precisar dos mais fracos. E agora vamos olhar essa edição de La Fontaine, que é outro famosão das fábulas. Mas eu posso aprofundar mais esse assunto em outro momento, se vocês quiserem. Mas aí comentem lá embaixo nos comentários se vocês se interessam por esse assunto de fábulas e querem algum estudo um pouco mais aprofundado, que eu vou pensar no caso de vocês, tá? Então vamos ler. O Leão e o Rato. Saiu da toca aturdido, daninho pequeno rato, e foi cair insensato entre as garras de um leão. Eis que o monarca das feras lhe concedeu liberdade, ou por ter dele piedade, ou por não ter fome então. Mas essa beneficência foi bem paga, e quem diria que o rei das feras teria de um vil rato precisão, pois que uma vez indo entrando por uma selva frondosa, caiu em rede enganosa, sem conhecer a traição. Rugidos, esforços, tudo, balda sem poder fugir-lhe, mas vem o rato acudir-lhe, e entra a roer-lhe a prisão. Rompe com seus finos dentes, primeira e segunda malha, e tanto depois trabalha, que as mais também rotas são. O seu benfeitor liberta, uma dívida pagando, e assim a gente ensinando, de ser grata à obrigação. Também mostra aos insofridos que o trabalho com paciência faz mais que a força e a imprudência, dos que em fúria sempre estão. La Fontaine escreve as fábulas em verso, né? Em poema, com uma linguagem um pouco mais complexa da gente entender. Eu tenho aqui também uma tradução de uma adaptação das fábulas de Tolstói. O Leão e o Rato. O leão dormia. Correndo, um rato passou pelo seu corpo. O leão acordou irritado e num gesto rápido pegou o rato. Perdão, seu leão, eu estava correndo distraído, chiou o rato. Por favor, me solte. E por que eu soltaria? Rugiu o leão. Se você me soltar, quem sabe um dia eu não posso ser muito útil a você. Ha, gargalhou o leão em resposta. A gargalhada foi péssima, né? Enfim. Afinal de contas, para que um bicho grande e forte como ele poderia precisar de um ratinho? Esse pensamento divertiu o leão, e assim ele resolveu soltar o pequeno roedor. Obrigado, amigo. Não me esquecerei de sua bondade, respondeu o rato e partiu. Não muito tempo depois, fazia um belo dia, que para o leão, entretanto, não foi tão belo assim, porque na sua selva apareceram caçadores. Eles queriam capturar bichos vivos e montaram redes de caça para pegá-los. Nosso leão, sempre autoconfiante, foi o primeiro a cair numa armadilha. Em desespero, sem conseguir se soltar, ele começou a rugir. Nesse momento, o rato que corria ali por perto ouviu o conhecido rugido e saiu em disparada naquela direção. Vendo o leão em apuros, ele se aproximou furtivamente da rede e com seus dentinhos afiados roeu a corda que o prendia. Leão, leão, sussurrou o ratinho, agora pode fugir. Obrigado, amigo, disse surpreso e grato o leão. Nunca mais vou subestimar ninguém, por menor que seja o seu tamanho. E juntos deram no pé. Bom, e nesse livro a moral já tá ali, né, dentro da história, na própria fala do leão. E agora eu quero mostrar pra vocês essa adaptação aqui pros bebês, feita pelo Atílio. E se você tá aqui há mais tempo, você já deve ter visto um vídeo onde eu mostro mais livros dessa coleção, né, que é uma coleção bem legal. De qualquer forma, eu vou deixar aqui, você pode assistir outra hora. O Leão e o Rato. Era uma vez um rato que vivia na savana.
Um dia encontrou pelo caminho um leão adormecido. Criou coragem e bem devagarzinho subiu nas costas dele. Você chegou bem na hora do café, exclamou o leão. Assustado, o rato gritou: Deixe-me ir embora! Um dia você pode precisar da minha ajuda. Você, um rato minúsculo, quer me ajudar? Não sabe que sou o rei da savana? Zombou o leão e deu uma risada bem alta. Tão alta que os papagaios voaram para longe, aterrorizados. Tão alta que os macacos pularam para o topo das árvores. Você me deixou de bom humor, disse o leão. Pode ir, mas nunca mais apareça na minha frente. O rato não esperou 2 vezes e fugiu depressa. Algum tempo depois, enquanto passeava, o rato ouviu um rugido desesperado. Socorro! O leão tinha caído numa armadilha. O rato não perdeu tempo. Com seus dentes afiados, correu à rede e o leão se soltou. Eles fugiram para longe dali. É uma adaptação muito parecida com a linguagem dessa outra aqui, né? E bem diferente das outras duas. E agora eu quero mostrar pra vocês a que eu acho mais interessante, que me chamou mais atenção e que eu acho, assim, a mais legal. O Leão e Camundongo, de Jerry Pinkney. Esse é um livro de imagem. Nesse livro aqui, ó, é bem lindão. A gente não tem textos. Até tem uns barulhos, né? Tem os barulhos dos animais. Coruja. Vocês conseguem ver? Olha que coisa mais linda essa ilustração, gente. Pegou um ratinho. Escapuliu. O ratinho voltou pra casa dele. Quando a gente tá lendo um livro de imagens, a gente pode ir perguntando para as crianças o que elas estão vendo, né? E fazendo os sons dos animais. Ou ir fazendo essas perguntas ou até comentando mesmo. Mas é legal deixar que as crianças percebam as coisas. Esse livro é um livro que a gente tem que pegar na mão, assim, e ficar horas olhando, porque tem muito detalhe. É muito gostoso. O que eu acho mais legal nesse livro aqui é que ele não nos dá a resposta, né? Ele não vem nos dizer o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que aprender com essa história. Ele deixa pra gente fazer esse trabalho. Por isso eu acho esse um livro mais generoso, sabe? Ele nos faz pensar mais. E agora, o que você que lê para as crianças, que faz o trabalho de mediador, precisa saber para a hora que você for escolher uma fábula, que for ler uma fábula para as crianças. As fábulas, elas são originalmente usadas para a gente ensinar alguma coisa. Mas quando a gente tenta ensinar, assim, trazendo esses textos, né, lendo justamente a moral ali na colada, logo depois da história, ou nessas versões duas aqui mesmo, onde os próprios personagens já falam o que eles estão aprendendo,
Quando a gente faz isso, a gente não dá a oportunidade das crianças pensarem com a cabecinha delas. E quando a gente não deixa elas pensarem, a gente acaba contribuindo para que elas guardem lá dentro o que elas realmente pensam, que elas não construam as suas opiniões, sabe? Elas vão guardando a opinião delas. Isso não significa que elas vão aprendendo aquilo que vem de fora e que aquilo vai então ocupando esse lugar. Não, elas continuam tendo a opinião delas, mas talvez elas vão tendo a sensação de que a opinião delas não é tão boa, não é tão importante, não vale a pena ser contada, porque o certo é aquilo que tá falando ali na história, ou aquilo que o meu pai, a minha mãe, a minha professora leram pra mim e contaram e falaram que era certo. Então, quando você for ler histórias em geral, mas especialmente as fábulas que proporcionam, né, essa reflexão, antes de ler uma moral, de dar uma resolução, né, uma conclusão, um pensamento, converse com a criança e vê o que ela pensou, o que ela entende dessa história, o que aconteceu, o que os personagens viveram. Deixa ela formular o que ela entende com as palavras dela. E depois vocês podem sim ler a moral da história, mas aí não só leiam para ouvir e aceitar aquilo que o autor disse, leiam para se questionar, leiam com um olhar crítico, pensando se vocês realmente pensam da mesma forma que o autor, ou se talvez ele poderia estar equivocado de alguma maneira. Nesses momentos, você tem uma grande oportunidade de ajudar a sua criança a formar o seu caráter. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, compartilha, manda ele para outras pessoas que possam gostar também. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!